Bem, pessoal, dando continuidade então às matérias de soluções, abordar agora o tema da diluição, né? Então, diluição, por definição, ela é definida como acrescentar solvente ou água, né, a uma solução pré-existente. E nesse caso aqui, muitos alunos preferem sempre trabalhar com a equação, porque é uma equação bastante simples de memorizar, né? E quais são essas equações? Então, nós vamos ter aqui duas equações. Ou ela vai ser descrita como CI-VI igual a CF vezes VF, ou MI-VI igual a MF-VF. E conectando com a aula anterior, né, este C aqui representa a concentração comum, que foi abordada na aula anterior, e esse M da equação abaixo significa a concentração molar, mas vale tanto para uma quanto para outra. E o que é importante dizer também é que esse I é de uma solução inicial e esse F aqui é de uma solução final. Bom, mas para não ficar apenas em termos da equação, né, uma pergunta que é interessante se fazer é de onde surgem essas equações? Então, tem como provar por que essas equações elas vão trabalhar a questão da diluição. Primeiro ponto vamos montar aqui um esquema onde nós tenhamos duas soluções, né? A solução inicial, que está aqui antes da seta, e a final. E aí, na solução inicial, perceba que você tem um nível já com água, e eu coloquei essas marcações, né? Esses X vermelhos, que a gente vai entendê-los como partículas de soluto, ok? Então, na primeira solução, solução inicial, você tem água, mas você tem partículas de soluto. E o que você está fazendo? Você está colocando com um becker apenas água nessa solução inicial. Então, qual é a consequência disso? A consequência é que a água entrando na solução inicial vai fazer o volume aumentar. Então, aqui na solução final, eu tive cuidado de colocar um nível de água mais alto, né? Só que a água que entrou, ela não carrega soluto, ela é apenas água. Se ela não carrega soluto, o que vai acontecer? As mesmas três partículas de soluto que eu estou representando no desenho inicial, eles vão estar aqui presentes no desenho final, ok? Então, isso aí já dá para a gente uma ideia de como é que a gente vai chegar naquelas equações. Para chegar naquelas equações, vamos, por exemplo, trabalhar com concentração comum. A gente já viu na aula anterior que concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai definir concentração comum para a solução inicial e final. Então, a concentração comum da solução inicial será igual a massa do soluto da solução inicial sobre o volume da solução inicial. E como é que ficaria para a solução final? Ficaria a concentração da solução final é a massa do soluto da solução final sobre o volume da solução final. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar a massa referente ao soluto. Então, isolando M1, como é que ficaria para o primeiro caso? M1 da solução inicial seria CI vezes VI. E como é que ficaria a massa de soluto da solução final? Será CF vezes VF. Mas qual é a conclusão? A conclusão, pelo desenho, você repara facilmente que o soluto permanece constante. Então, se o soluto ele é constante, né, isso é fácil de provar porque você conta três partículas na primeira, antes da diluição, e as mesmas três na segunda, após a diluição, a gente pode igualar, né, dizer que a massa do soluto da solução inicial é igual à massa do soluto na solução final. E, portanto, a gente pode isolar como CI-VI igual a CF-VF. Então, essa daqui é a equação do começo da aula. Então, a gente provou para vocês o porquê dessas duas equações. É claro, a primeira em base na concentração comum, a segunda vai ter o mesmo raciocínio, só que em termos de molaridade ou concentração molar. Então, pessoal, olhando para essas duas equações, qual que é a sua conclusão? Né? Para quem entende e vê como é que foi explicado, essas equações querem dizer que o soluto
durante a diluição permanece constante. Ele é o mesmo antes ou depois da diluição, ok? E um último cuidado que a gente tem que ter é que geralmente é perguntado nos testes não o volume final, e sim quanto foi adicionado de água. Então você tem que se lembrar que o volume final nada mais é do que o volume inicial mais o que você adicionou de água para chegar a esse volume final, certo? Então agora, pessoal, para explicar em termos de exercícios, nós vamos aqui mostrar um exemplo para vocês. Então veja esse exemplo. Ó. Qual volume de água deve-se adicionar 100 ml de solução 0,1 mol por litro? Eu nem coloquei de quem que é a substância, porque não interessa. Para torná-la 0,02 mol por litro. Então, uma coisa que é importante você fazer quando vai resolver um exercício é tirar os dados primeiro. Então, qual o volume de água? Ele está perguntando o volume de água. Ele não está perguntando o volume inicial ou o volume final. Então, o volume de água, esse é o primeiro ponto. Deve ser adicionado a 100. Então, 100 é o volume inicial, 100 ml, e a concentração inicial é de 0,1 mol por litro. Cuidado, hein, pessoal? Mol por litro é a unidade de concentração molar. Então, isso aqui não pode ser chamado de CI, sim de MI. Tá ok? Para transformá-la, então agora eu vou para a molaridade final. Para transformá-la em 0,02 mol por litro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a equação, e a equação nos diz que MIVI é igual a MFVF. Note que aqui, pessoal, você vai estar calculando o volume final, que não é o que foi perguntado no exemplo. Então, aqui vai ficar 0,1 mol por litro vezes 100 ml é igual a 0,02 mol por litro vezes o volume final, como eu disse, que é o que você vai estar calculando. Então, o volume final vai ser igual. Bom, mol por litro corta com mol por litro, e aí você vai ter que o volume final vai ser igual a 0,1 vezes 100 dividido por 0,02 isso, ml, né, aqui o 100. Isso aqui vai te dar um volume final de 500 ml, certo? Mas como eu disse, não foi o perguntado, né, o que foi perguntado. O que foi perguntado foi o volume de água adicionado. Então, claro, você pode usar a equação ou pode só observar, né? Se começou com 100 e você chegou em 500, claro que você vai ter adicionado 400. Mas se você quiser, você pode usar isso aqui, ó. O volume final é o volume inicial mais o volume que você adicionou de água, que é o que você quer. Então, você coloca aqui 500 ml é igual a 100 ml mais o volume de água. Portanto, o volume de água vai ser igual a 400 ml. Ok? Então, se você colocar 400 ml de água nessa solução inicial, você atinge o objetivo que foi perguntado pelo exercício. Ok? Obrigado.